queria primeiramente agradecer o honroso convite de participar já pela segunda vez desse curso. Tenho grandes amigos aqui e posso dizer que sou um dos responsáveis pelo sucesso do Felipe, do Francisco, do Amorim, já que nós começamos juntos um trabalho que nós fizemos junto com uma empresa e esse, pelo jeito, deu certo, né? Muito bem, eu vou falar sobre úlcera venosa e queria deixar claro aqui que eu vou falar exclusivamente da úlcera por hipertensão venosa, esquecendo um pouco as úlceras que têm uma participação arterial e principalmente as fístulas arteriovenosas, como é o caso. Bom, na verdade, depois da aula do Dr. Mário, ficou tudo muito mais simples e tudo muito mais fácil. Realmente, essa aula também é a segunda vez que eu a vejo e ele sintetiza muito bem uma complicação extrema que acontece nas extremidades inferiores desses indivíduos, de um modo tão simples que parece até fácil entender agora essa patologia. Na verdade, essa doença é ocasionada, então, por uma manutenção daquela hipertensão venosa ambulatorial ou a deambulação, aquele decréscimo que normalmente aconteceria no indivíduo caminhando. Aqui não acontece por uma deficiência de válvulas, por uma deficiência do sistema venoso profundo. Esta flebografia, muito provavelmente, guardem essa imagem, porque isso daqui é coisa do meu tempo, não é do tempo de vocês. Talvez o doutor Amorim e o Francisco conheçam bem isso daqui, mas isso hoje em dia quase não se faz mais, né? Esse é um sistema, é uma radiografia do sistema venoso profundo. Aqui mostra as veias perfurantes com suas válvulas continentes, não deixando, portanto, o sistema fluir para a superfície, enquanto que num sistema onde há uma incompetência valvular, há uma verdadeira anarquia de veias superficiais, progredindo aquela pressão do sistema profundo para a superfície, ocasionando então aquele edema e todo o processo da formação de úlcera. O refluxo das veias superficiais, perfurantes e profundas é basicamente a causa determinante da formação dessas úlceras. O refluxo das veias perfurantes e profundas é responsável em quase de 80% mais ou menos da formação dessas feridas e dessas úlceras. A segunda causa, a obstrução do sistema profundo, e aqui a trombose venosa profunda é a grande causadora do dano, né? Em terceiro lugar, deficiência de bomba muscular, é o tal coração periférico que foi citado pelo Dr. Mário. Não raramente, indivíduos que têm sua movimentação prejudicada, quer por doenças que acometem, por exemplo, o sistema nervoso central, o Parkinson, por exemplo, que é uma patologia que afeta demais a movimentação desses indivíduos, ou portadores de osteoartroses acentuadas, como nesse indivíduo, que além desse comprometimento grave articular, tinha ainda uma síndrome pós-trombótica, abrindo então úlceras de grande dimensão, extremamente complicadas de serem fechadas. É interessante notar que toda essa alteração dinâmica que acontece no indivíduo, na extremidade inferior, ela tem uma sequência. Ela não é assim, raramente essa doença, essa abertura de ferida se faz abruptamente, a não ser naqueles casos onde abruptamente tem um edema por falta de bomba muscular. Então podem faltar alguns dados clínicos desta florida, vamos dizer, síndrome da úlcera. Esse trabalho, que eu saiba, inédito, é um trabalho que começou em 1988 com esse autor, esse Nelson, que estudou uma população da cidade dele, que tinha mais ou menos 270 mil habitantes. Eles traçaram, vamos dizer, as normas de formação
de úlceras. Separaram estas normas e, durante 14 anos, até 2002, eles mapearam os indivíduos e fizeram uma busca proativa em cima desses indivíduos, fazendo com que, ao menor sintoma, eles tratassem a hipertensão venosa. Em 2002, coletaram os dados e publicaram em 2012. Com essa busca proativa, conseguiram fazer com que as úlceras diminuíssem em cerca de 1/4 dos casos. Portanto, interessante notar que a busca proativa, não deixar que a úlcera se abra, é um dos métodos melhores para se poder modificar a história natural dessa ferida. Outros centros definem muito bem que 50% somente desses pacientes têm algum dado correto sobre a pesquisa dessa patologia. E 40% nunca tiveram o seu tratamento adequado feito. Isto em países de primeiro mundo, que podem ser considerados como primeiro mundo. Este é um caso que normalmente nós recebemos, deve ser mais ou menos assim, o espelho da minha clínica deve ser bastante igual a de vocês. Um paciente que está em tratamento, praticamente se curativo, acredito que sirva mais para esconder a ferida do que propriamente para fazer o tratamento, já que a úlcera ou o ambiente de toda essa úlcera se apresenta com um desgaste tal que é muito pouco provável que essa ferida vá cicatrizar. A história clínica da úlcera venosa começa com os pródromos da fisiopatologia. Ela tem uma história que muitas vezes remete a antecedentes de um edema que foi progredindo e que vem se intensificando e posteriormente vem ocasionando alterações de pele e, por fim, abre-se uma ferida, quer espontaneamente ou quer por um trauma, como já foi citado aqui. A longevidade da ferida tem uma característica importante, já que em trabalhos definem que úlceras que estão instaladas há mais de 1 ano têm uma maior dificuldade para cicatrização. A dimensão é a mesma coisa. Feridas que têm uma previsão de estarem maiores do que em torno de 20 centímetros quadrados têm uma proposição muito mais difícil de cicatrização, assim como a sua profundidade. Antecedentes de trombose venosa profunda podem ser, hoje em dia, facilmente reconhecidos. Hoje em dia já se falam em antecedentes familiares de problemas venosos, portanto, a história pregressa e a história da família também podem nos fazer supor uma úlcera como sendo de causa venosa, tendo esses antecedentes. Cirurgias anteriores, notadamente na esfera pós-trauma e na esfera ortopédica, cirurgias de joelho, cirurgias de quadril, que frequentemente ocasionam trombose venosa, é um outro fator que deve ser pesquisado no diagnóstico dessas úlceras. E uma coisa que chama pouco atenção, mas que é extremamente importante, é a distância de deambulação. Indivíduos que caminham menos que 200 metros por dia e têm úlcera, é um grande fator preditivo de que essa úlcera terá uma grande dificuldade de cicatrização. Uma simples formulazinha que eu praticamente quase não faço e que talvez aqui muita pouca gente faça também, que é o índice de massa corporal, também é um fator preditivo de complicação numa úlcera aberta. Os indivíduos que têm um índice de massa corporal acima de 33 e tem úlcera, é um fator preditivo grave de que esta úlcera muito provavelmente terá grande dificuldade de cicatrização. Portanto, essa formulazinha tem que estar talvez como primeiro na nossa folha para saber se esse índice consegue ser diminuído ou não para um bom sucesso de uma úlcera. No exame físico, o estado da pele é o que demonstra o estado em que está esta hipertensão venosa.
Numa fase inicial, os pródromos da úlcera, que são eczema, e muitas vezes nesse eczema se instalam fungos que agravam mais essa situação, levam a prurido. O prurido noturno é bastante constante nesses indivíduos e frequentemente eles raspam o pé, formam ragádias, formam estrias nesta região e que com a umidade, com os fungos, e acabam formando uma ferida, uma lesão, e aí começa a ferida com uma infecção. As úlceras podem se abrir porque, por este trauma, ocorre uma infecção local. Aqui já se vê a hiperpigmentação, que praticamente acomete 100% dos casos de úlcera de causa venosa. Ela não é visível naqueles casos de úlceras ocasionados por deficiência de bomba, quando ocorrem abruptamente. Mas, geralmente, as úlceras que têm a história clínica, os pródromos da história clínica bastante demorada, esta hiperpigmentação é quase que em 100% dos casos. Não raramente evidenciam-se úlceras em vários estágios de instalação, algumas já cicatrizadas. Esta fase, esta presença de vasos superficiais também é um grande fator preditivo de que, se não tem uma úlcera aberta, logo vai se formar. A infecção progride com áreas de esfacelo na ferida, áreas de necrose. Evidencia-se bem aqui a hiperpigmentação, e o progredir da doença acaba ocasionando reações inflamatórias intensas, com fibroses, e uma transformação quase que linfático totalmente. Então a extremidade se torna rígida, um edema bastante duro, com uma dificuldade muito acentuada da retirada desse edema. O edema inicial pode ser pequeno, progressivo, acaba ocasionando estas lesões, estas pigmentações, e aqui uma parte, esta é a grande, é o momento em que muitos desses pacientes vão a médico, e aqui se gastam caminhões de antibióticos, achando que isso daqui é uma erisipela, né, coisa que não é real. Isso daqui é puramente uma reação inflamatória. Portanto, a cessação só desse edema melhora esta região. O edema progride com reação inflamatória, e essa reação inflamatória mais acentuada na região do tornozelo faz com que a perna tenha uma característica que os franceses chamam de garrafa de champanhe invertida, embora já tenha ouvido também alemães falar que é garrafa de cerveja, mas, enfim, cada um põe o que quer dentro dessa garrafa, mas o aspecto realmente tem bastante a característica de uma garrafa invertida, né? E os casos mais graves da progressão da doença, formando verdadeiras situações quase que pseudotumorais, em que se podem eventualmente se instalar úlceras de característica maligna, espinocelulares, enfim, tumores nessa região que devem ser acompanhados. E aqui é o exemplo básico de vamos dizer, de todo o aspecto clínico da doença por hipertensão venosa. Os vasos superficiais, aquela coroa de veias, que é bastante comum, e quando se vê isso é uma característica, é uma previsão de que esse indivíduo poderá ter feridas. A hiperpigmentação, que pode ser notável aqui, a atrofia branca, produto de uma reação inflamatória acentuada, o edema bastante evidente com a sua hiperemia, com a sua reação inflamatória, e os trajetos venosos ectasiados em maior calibre. O aspecto da úlcera é variável pelo tempo, pela instalação, pela localização, surtos frequentes de infecção. Ela pode se apresentar de pequeno tamanho, aqui no caso, e aqui após um sangramento deste vaso que se superficializou e formou uma úlcera, de grandes dimensões, com uma grande quantidade de fibrina, também um fator preditivo de dificuldade de cicatrização, instalação
de fungos nesta ferida, então o tratamento deve ser executado ao mesmo tempo. E um leito de ferida que se apresenta, na maioria das vezes, cheio de produto, de resíduos de degradação tecidual, germes, e, ao mesmo tempo, grandes quantidades de pomadas e excessos de curativos, ou coisa desse tipo, que, na maioria das vezes, são deixados de lado na limpeza dessa ferida. As alterações dos sinais físicos de deformidades, que eu já falei como um fator preditivo de grande dificuldade de cicatrização, podem estar presentes, e isso não deve ser motivo de deixar de lado esses indivíduos, deve-se tentar sempre, esse é um exemplo típico, uma ferida que daqui a aqui tem 5 anos de evolução. Este paciente tinha já uma articulação totalmente congelada, foi um trauma, foi uma queimadura num campo de cana. Esse paciente já tinha enxertos de pele feitos, né? Esse paciente acabou falecendo com 7 anos de evolução de tratamento, porque essa úlcera tinha mais de 40 anos, acabou falecendo com a sua úlcera aberta, mas pelo menos com um melhor aspecto um melhor aspecto dessa ferida. Muita atenção em indivíduos que têm trauma com colocações de pinos, hastes, parafusos e coisas desse tipo. Às vezes essas úlceras abertas, elas entram, a parte mais profunda dessa úlcera entra em contato com esses parafusos, contaminando-os, e se vocês não retirarem esses parafusos, essas placas, essas úlceras realmente não vão cicatrizar. Deformidades desse tipo são extremamente difíceis de serem tratadas, mas, insisto, elas devem ser tentado, pelo menos, um tratamento intensivo para o fechamento mais do que possível dessas feridas. Logicamente que no diagnóstico anatômico agora destas úlceras, o ultrassom é o que veio nos salvar daqueles exaustivos exames que a gente fazia de palpação, percussão, provas de Trendelenburg e coisa assim. Hoje nós deixamos para o nosso ultrassonografista a feitura desses exames e eles nos mapeiam muito bem os trajetos venosos para que possamos traçar uma conduta terapêutica. E, finalmente, eu queria deixar claro que o nosso diagnóstico não deve ser um diagnóstico somente da úlcera, e sim um diagnóstico de como se comporta essa úlcera. Eu trouxe aqui alguns exemplos básicos, todas elas eram úlceras que estavam sendo tratadas e que chegam a nós porque o resultado não está sendo tão satisfatório. Esse é um primeiro caso, um indivíduo que tem uma úlcera já de longa data, não me lembro precisar quanto tempo, mas essa ferida mostra que nitidamente, apesar do tratamento, isso daqui não tem a mínima intenção de cicatrizar. A margem da ferida está com bordas todas entrecortadas, não tem nenhum aspecto de cicatrização. O leito da ferida cheio de tecido desvitalizado. E o que chama atenção são essas marcas, com uma farmacodermia que se vê nitidamente aqui, então o uso muitas vezes de medicações inapropriadas para esse caso e a ausência total de sistemas de compressão, que dá para ver aqui a tal da garrafa invertida, com edema de extremidade. O aspecto de uma ferida com essas marcas na pele demonstra um ambiente não salutar, um ambiente de ferida não adequado. O tecido de granulação, vejam vocês, hemorrágico, tem áreas de hemorragia, esbranquiçado por deposição de leucócitos. As características brilhantes desse tecido significa que há um edema acentuado, e exudato sempre é muito ruim para o ambiente de ferida. No entanto, um tratamento adequado, em poucos dias a pele já toma um outro tipo de aspecto. A margem da ferida não tem mais aquelas margens hemorrágicas entrecortadas, ela se torna mais suave, menos agressiva a margem da ferida. O tecido de granulação
avermelhada, uma cor mais salutar do que esta que anteriormente tinha demonstrado. Mesmo em tratamentos adequados, quando você começa a ver brotos epiteliais aparecendo, a observação tem que ser constante. O aspecto, então, tecido de granulação brilhante, que se eleva acima da margem da pele, indica que há um exudato excessivo. Essas duas fotos foram feitas uma em seguida a outra. Vejam que é praticamente a mesma data, né? Esses indivíduos, quando vêm com o edema assim, facilmente nós podemos regredir com medidas de contenção elástica, diminuindo esse edema e fazendo posteriormente uma cobertura mais adequada para o fechamento dessa ferida. Esta é uma úlcera com 2 anos de evolução. Era mãe de uma colega infectologista. Vejam vocês que o aspecto da ferida está bastante razoável, mas 2 anos que praticamente não tem um aspecto de cicatrização. A única coisa que se notavam eram algumas alterações de pele, uma certa hiperemia ao redor aqui, né? E algumas alterações de escamação de pele. Após 3 dias de tratamento de pele com cremes hidratantes, pura e simplesmente, eu uso quase absolutamente nada na ferida, eu sou anti-remédios e coisas desse tipo, eu penso que quem tem que cicatrizar a ferida é o paciente, ou seja, o ambiente da ferida dele, né? E a aplicação de sistemas de compressão, com 3 sistemas de compressão, a ferida já tem um aspecto totalmente diferente. Vejam como havia um edema aqui, não se vêem essas pregas, o pregueamento indica que houve uma regressão acentuada do edema, e aqui praticamente com 2 meses de tratamento com sistemas compressivos, a ferida está quase que cicatrizada. E por fim, este caso que estava em tratamento médico, e eu queria só entender, eu queria mostrar para vocês que como pode alguém achar que uma ferida deste tipo, com este aspecto, pode estar sendo melhorado pelo tratamento que o indivíduo está fazendo. Há que se ter um pouquinho de senso crítico e reconhecer quando a nossa incapacidade faz com que uma ferida deste porte, pelo menos tem que se entregar para alguém que entenda como tratar essa ferida. Muito obrigado.